Olá a todos que nos seguem, mais uma palavra da Cristo no Porto. Olá aos ouvintes da Rádio Resistência, aos nossos seguidores do YouTube. E hoje vamos ver uma palavra que está no Evangelho de João 11, do 32 ao 44. E é uma palavra que fala muito sobre quem é o nosso Deus. Então, 11, do 32 ao 44, está aqui também no ecrã. Vamos passar então à leitura, ok? Eu vou subir aqui para um bocadinho maior, para todos verem. Então vamos a isso. E chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: E ele que abriu os olhos do cego não podia ter impedido que este homem morresse. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isto por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém? Amém, irmãos. E eu, infelizmente, esqueci-me aqui do microfone, mas ainda vamos a tempo. Só um segundinho. O que foi, amém? Vai colocar? Não fomos a tempo na palavra, mas quem quiser lê-la está em João 11, 32 a 44. Então é só ler e ficará, se não ouviram bem, João 11 do 32 ao 40. Se não ouviram bem no áudio, 32 a 44. podem ouvir. Ora bem, eu meto aqui para um correto entendimento desta passagem, leia na íntegra em Bíblia tal, porque tem tudo o que aconteceu. Mas toda a gente já ouviu falar nesta passagem, que foi a morte do seu amigo Lázaro, que era o irmão da Marta e da Maria, também amigas de Jesus, uma família que recebia muitas vezes o Senhor Jesus e que tinham um profundo relacionamento com ele, não é? E Lázaro era amigo de Jesus, não é? Alguém que gostava de Jesus, e nesta narrativa temos o versículo, porventura, o mais curto da Bíblia, mas se calhar um dos mais fortes. Reparem bem nisto. O que é que está aqui? Eu até pus a negrito. Jesus chorou. Jesus chorou, irmãos. E a gente muitas vezes pode passar por isto sem... Olha, Jesus chorou. Mas este acontecimento
é de muita importância, pois ao vermos que Jesus chora mediante uma circunstância como a que estávamos ali presentes, define o caráter e o sentimento do Senhor. Sendo assim, é importante entender o porquê de Jesus ter chorado. Ele chorou porque o Lázaro morreu num funeral? Será que foi por isso? Claro que quando alguém querido morre, é natural chorarmos, não é? Porque sentimos saudades dessa pessoa. A minha mulher perdeu o pai há pouco tempo e a maior causa de tristeza dela, ainda hoje, ela própria diz, é a saudade. Não é por saber que o pai está bem. O pai era crente, batizado, entregou a sua vida a Jesus, então com certeza está melhor que nós. Bem melhor. Mas ela ainda assim, volta e meia, chora e fica triste. Porquê? Porque tem muita saudade, não é? E o Senhor Jesus também gostava muito do Lázaro, era um grande amigo dele e daquela família. Mas não foi a morte dele em particular que levou Jesus a se entregar ao choro. Porque, irmãos, Jesus não era saudade, não ia ter saudade, ele já sabia o que ia acontecer. Se lemos antes, vemos que o próprio Jesus esperou 4 dias, sabia que foram informados Jesus que Lázaro estava doente, e ele não foi logo. E os discípulos até o questionaram e ficaram espantados porque ele quis esperar, ou seja, Jesus estava à espera mesmo que ele morresse, não é? Para depois ressuscitá-lo. Era esse o objetivo do Senhor Jesus, como ele disse aqui, para que as pessoas vissem que ele foi enviado por Deus. Estamos a ver irmãos, estamos a ver aqui um milagre, vamos cair aqui na real. Era ressuscitar um morto. Não era nem sequer curar alguém, que já é brutal. Era uma pessoa que estava já enterrada. Não é? Aquilo não era debaixo da terra, eles metiam-nos nas grutas, não é? Era assim. E metiam uma pedra a tapar. E só depois, passados uns tempos, quando já estavam mais decompostos, é que metiam numas caixinhas, que eram os ossuários. Mas no primeiro ano, pelo menos 1 ou 2 anos, agora não me lembro, ficavam dentro das grutas. Mas, a partir do 4º dia, já ninguém se acreditava que o homem ia voltar a andar, não é? Podia estar doente e parecia que estava morto e não estava, mas 4 dias já ninguém duvidava que ele tinha morrido. Então, o Senhor Jesus esperou esses 4 dias, não é? Aliás, eu convido depois a lerem tudo, mas o que nós vemos então aqui é que Jesus chorou por ter compaixão pelos familiares e amigos enlutados, conforme indicado pelo contexto, não é? Do que lemos aqui. E assim que ficou sabendo que Lázaro estava doente, como eu disse, Jesus não foi imediatamente à casa dele para curá-lo. O relato diz: quando Jesus soube que Lázaro estava doente, permaneceu realmente 2 dias no lugar onde estava. Ou seja, foi proposital a espera de Jesus. E porquê essa espera? Porque Jesus tinha um propósito. Jesus disse em 11:4, quando está a falar com os discípulos: esta doença não tem a morte por seu objetivo, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por intermédio dela. A morte, então, não era o objetivo ou o resultado final da doença de Lázaro. A intenção de Jesus era usar a morte de Lázaro para a glória de Deus. Como? Jesus estava prestes a realizar um milagre espetacular: ressuscitar um morto e trazer o seu amigo de volta à vida, não é? E provar o seu poder sobre a morte, o maior inimigo do homem. E ele ia provar ali o poder que ele tinha sobre a morte. Pois Jesus ressuscitar Lázaro seria como um pai ou uma mãe que acorda ao filho que está tirando uma soneca. Era ou não era? Então ele não ia chorar.
O meu filho está a tirar uma soneca, vou acordá-lo, como eu acordo todos os meus filhos de manhã. Está a dormir, eu acordo. Era igual. Assim, a morte de Lázaro em si não seria motivo para Jesus ficar aflito e constrangido em choro. Então, porquê é que Jesus chorou? E o contexto nos dá a resposta, não é? Quando Jesus encontrou a Maria, irmã de Lázaro, e viu que ela e os outros estavam chorando, diz, Jesus agitou-se em espírito e perturbou-se. Ver o sofrimento deles fez com que Jesus ficasse tão pesaroso a ponto de perturbar o seu espírito. Foi por isso que ele chorou. Ele ficou profundamente triste ao ver os seus queridos amigos sofrendo tanto. Reparem nisto, o Senhor tem um coração tão grande que mesmo sabendo que ia ressuscitar, que tudo ia mudar, ao ver a perturbação do que estava ali a acontecer, ele não se conteve e chorou. Jesus sabia que ressuscitaria Lázaro. Mesmo assim, ele chorou por causa do seu grande amor e compaixão, não pelo Lázaro, mas pelas pessoas que estavam ali a sofrer. Ele sofre, ainda hoje ele sofre. Por isso é que Satanás faz de tudo para destruir o homem. Ele sabe que provoca sofrimento a Deus. Ele sabe, e esse é o que ele mais quer. Ele está destruído e eu vou-te fazer sofrer o mais que posso. Eu vou-te destruir o maior número dos teus filhos que eu puder. Eu vou arrastá-los comigo para o inferno. Porque ele sabe que Deus sofre. O Senhor é muito bom. Ele vê um sofrimento, ele fica triste. Ele disse que não beberia outra vez vinho depois da última ceia, até que tudo estivesse cumprido. Ele está, eu já disse isto aqui, ele está focado na salvação das pessoas. Porque ele sofre, ele quer, somos seus filhos e irmãos. Que pai não fica muito triste se vir um filho a desgraçar-se? Só se for um pai mesmo desnaturado. Só se for um pai, mas este pai chora. Chora por nós. Quando nós fazemos asneiras, quando nós erramos, quando ele vê que o caminho, que ele deu-nos liberdade de escolha. Porque é bom. É um pai que é bom, ele deu a liberdade. Ele deixou-nos escolher se queremos estar com ele ou não. Mas quando ele vê que não queremos e o caminho é pedregoso, tenebroso, que acaba mal, que só nos vai trazer sofrimento, ele chora, irmãos. Ele chora muito. Então isto nos mostra o quanto Jesus, que é Deus, sofre pela humanidade. Ele não é uma máquina determinista por ser Deus, que está ali e que já sabe tudo o que vai acontecer e por isso não é atingido pelas circunstâncias. O Senhor não fez uma criação tão perfeita que Ele põe-se em situação de ser humilhado numa cruz. O que Ele fez foi colocar-se mesmo, e eu vou fazer algo tão perfeito que eu mesmo serei atingido pelas circunstâncias. Foi isso que Deus fez. Essa é a criação maravilhosa de Deus. E foi atingido das suas costas em carne viva, a sua cabeça perfurada pelos espinhos e as suas mãos e pés também. Foi isto que o Senhor fez, a criação. Ele sabia que a criação podia, os seus filhos podiam se rebelar de uma forma que eles mesmos colocariam crucificado numa cruz. Mas ainda assim, ele arriscou fazer isso. Ele podia ter feito um universo sem o nível de liberdade que deu. Ainda assim ele a deu. Já a queda inicial no céu de Satanás e dos anjos que caíram foi uma grande tristeza para Deus, porque ele já sabia o que ia acontecer. A tragédia e a desgraça que havia daí. Porque o seu amor não lhe permitia, ele ficou com 2/3 dos anjos com ele. Podia ter dito, pronto, olha, 1/3 perdeu-se, paciência. Os outros vão ver o que vai acontecer e fiquei com estes. Mas não. Por amor ele não fez isso.
Por amor. Por amor ele decidiu vir sofrer aqui. Ele tem sentimentos. E como nosso Criador sofre connosco e quer a nossa salvação. Mas ainda assim não pode fazer mais por uma humanidade que teimosamente recusa o seu amor e salvação deste mundo materialista onde reina a cobiça e o egoísmo. A criação foi perfeita, mas isso impede-o, não que ele não tivesse poder para tudo, mas impede-o de certa forma, ele podia aparecer aí, olha, eu sou Deus, Jesus, eu sou. E vocês, olha, eu já fiz isto por vocês, venham, mas quantos não iriam por medo do inferno? Ele não quer isso, porque era um amor falso. Era falso, era vazio. As pessoas não iam ser felizes no céu. O mentiroso não é feliz onde só há verdade. Não é. Então Deus não vai fazer isso. E ele sofre. Ele sofre por isso, porque ele fez perfeito. Mas ao fazer perfeito, o caminho das trevas. Outro dia, os ateus usam muito este argumento, vi um vídeo, tipo, Deus é o criador do mal. Se é o criador de tudo, ele também criou o mal. Pois é. Eu faço a luz e crio as trevas. É verdade. Porque, para ser um livre-arbítrio perfeito, tinha que haver o bem e o mal. Eles dizem que Deus criou o mal, mas ao mesmo tempo, o que é que eles estão, no fundo, a dizer? Que não queriam ter liberdade, então. São todos pela liberdade, não é? Liberdade, liberdade! Deus dá-lhes a liberdade de escolha e já, é mau porque criou a liberdade de escolha. É este o paradoxo do ateu. Que não tem inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Pode ser muito inteligente, mas não tem inteligência espiritual para perceber o coração de Deus. O que está aqui em jogo, o que está aqui em causa é um Deus perfeito e que criou tudo perfeito. Tão perfeito que as pessoas vivem numa prisão e acham que estão no melhor que há. Meu Deus, como Deus é bom. Como Deus é bom. Como Ele é bom. É por isso que eu sirvo este Deus. É por isso que quando Ele se revelou a mim a ler a Escritura, eu percebi quem Ele era. É o nosso Pai. Eu só de falar apetece-me chorar. Então é o próprio ser humano que, recusando a verdade, causa o seu próprio sofrimento. Deus não é alheio, faz tudo para nos ajudar, tudo. O que é que Ele podia fazer mais? Podia fazer mais do que vir aqui, ser cuspido, açoitado, gozado, enxovalhado, crucificado. Podia, não podia fazer mais. Vocês sabem que a crucificação era a humilhação maior que se podia ter. Era considerada, a própria Escritura diz, maldito aquele que for pendurado num madeiro. O Senhor Jesus levou sobre ele a maldição. Maldito, está escrito. E ele levou sobre ele toda a maldição. Tudo. Não podia fazer mais. E hoje ainda vemos alguns que é o mal. Essa gente não vai conseguir chegar. Como disse João Batista, raça de víboras. Como é que vocês vão fugir ao fogo do inferno? Não há hipótese de serem tão maus. Maus são maus. E nós, o que podemos fazer então? No decorrer da narrativa, vemos Jesus dizer, Lázaro, vem para fora. Estava morto o Lázaro. E Jesus diz, vem para fora. E esta ordem, vem, é dirigida a todos nós que estamos mortos. Neste mundo, mortos. Mas Jesus diz, venha! Sai para fora, Lázaro! Saiamos para fora! Isto é um convite e uma ordem para deixarmos a morte, vivermos a vida que Deus criou. Vamos sair da escravidão deste mundo, irmãos. Tirar as nossas ligaduras que nos apertam. Vamos descobrir o nosso rosto e deixemos a nossa vidinha, o nosso pecado,
Vamos sair de peito aberto e lançar-nos à verdadeira vida. É muito difícil, porque o próprio pecado está nos nossos carne, mas temos que fazer um esforço. Uma vida nova em Jesus Cristo. Vamos aceitar, vamos deixá-lo entrar em nossa casa. Eu ontem fui visitar uns amigos que estão ali, não vai para aceitar Jesus, e eu disse-lhes: aceitem o Senhor, deixem-no entrar em vossa casa, porque Ele está à porta e bate. Ele não força a entrada. Não é como ao lobo mau que vai bufar para a porta cair. Ele bate à porta. Não força a entrada. Ele respeita nós abrirmos a porta ou não. Este é o nosso Deus, um Deus que respeita a sua criação. O inferno não é castigo, irmãos. O inferno é uma escolha. Viver longe da luz, porque Deus é luz, viver longe do amor, porque Deus é amor, viver longe da justiça, porque Deus é justiça. E se nós escolhemos rejeitar este Deus, vamos escolher tudo o contrário. Trevas, morte, sofrimento, dor. E isso é o inferno, é uma escolha. É uma escolha, não é castigo, é escolha. Então, uma vida nova é o que precisamos em Jesus Cristo. Uma vida de filhos de Deus, onde não falta nada a ninguém e temos alegria. Eu sou uma pessoa que sabe que está prisioneiro neste mundo, sabe que este mundo tem forças malignas a atuar, que sabe que é tudo errado, mas eu estou contente, porque eu estou em missão. Esse é o meu objetivo de vida. É levar a palavra, levar a salvação, ajudar este Pai que chora por nós. E é isso que a gente tem que ter dentro dos nossos corações. Então vamos fugir, irmãos, das cobiças, dos ciúmes, do egoísmo. Vamos tentar ser felizes, porque nós temos o Senhor, vocês estão aqui, está-vos a dizer, eu tenho isso que o José está a dizer que faz, é para todos fazermos. Quem é que... Temos um filho, falemos-lhe em Jesus. Ele não aceita ainda, vamos orar por ele. Mas é a nossa missão, começa na nossa casa. Essa é a nossa missão. Se Deus nos dá um filho, já é um objetivo. Pode ser um objetivo para nós ou para ele. Se nos acordou primeiro a nós, é para nós o encaminharmos a ele. É uma missão de amor. Então, Ele nos ofereceu a salvação mesmo quando nós nos perdemos. E é gratuito. Apenas temos que aceitar Jesus. Que fácil que é. Não é? Mas as pessoas querem fazer disso difícil. Hoje a palavra foi curta, mas foi forte, como o versículo. Jesus chorou. Não devemos passar por um versículo destes com 2 palavras apenas, como se não fosse nada. É muito forte. O nosso Pai sofre por nós. Está bem, irmão? Mas vamos pensar nisso. E era o que eu tinha para vocês hoje. Se calhar o Ministério Infantil vai a meio. E eu, de qualquer maneira, quando o Espírito me constrangiu para trazer isto, foi esta palavra que hoje era para vocês e para quem veio cá. Está bem, meus irmãos? É isso. Fiquem com Deus.